Seja muito bem-vindo a mais uma correção de prova da IBFC neste canal de língua portuguesa. Você não perde por esperar a bateria de questões que nós temos aqui para fazer aquela revisão que vai te tornar completamente capaz de fechar a prova de português. Se depender de mim, já fechou, hein? Já fechou. Vamos embora juntos aqui que a gente vai falar hoje um pouquinho mais de língua portuguesa, a matéria que a gente adora e é feliz fazendo isso. Bom, se você chegou até aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, esteja muito à vontade, mas eu preciso trazer uma verdade. Por aqui a gente lê o texto. Mesmo que você reclame e tenha escutado 1000 vezes as pessoas dizendo: não lê não. Porque pode fazer sem ler. Balela. As pessoas só querem ganhar tempo e convencer você de que o caminho mais curto existe. Não existe. A gente faz prova de língua portuguesa lendo texto de língua portuguesa, é claro. A banca do outro lado, quando ela montou as questões, ela fez isso já sabendo que você ia tentar fazer as questões sem ler o texto. Você cai nas pegadinhas. Então, para que você não corra esse risco e que você, ao contrário do que te dizem, ganhe tempo e pontos, porque você acerta a questão, vamos ler o texto junto comigo aí. Texto 1. A passagem por Budapeste se dissipara no meu cérebro. Quando a recordava, era como um rápido acidente, um fotograma que trepidasse na fita da memória. Um lance ilusório, talvez, que me dispensei de referir a Wanda ou a quem quer que fosse. É verdade que Wanda tão pouco se importava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano em congressos que ninguém noticiava. Talvez se defendesse de fantasiar aventuras do marido mundo afora, poetisas, dramaturgas, antropólogas que me fizessem perder o juízo e o avião de volta. Portanto, seria estúpido relatar sem convicção a uma Wanda que não queria ouvir a minha madrugada solitária de Budapeste. E hoje aquela Budapeste estaria morta e sepultada, não fosse o menino levantá-la do meu sonho. Uma tentativa de se aproximar do pai, compreendi logo mais que eu a rechaçara com uma brutalidade inexplicável. Às 6h30, em ponto das manhãs seguintes, quando mãe e filho acordavam com o despertador, me obriguei também a me pôr de pé. Passei a dedicar ao menino o tempo que me sobrava antes do trabalho, usado em geral para me espreguiçar, pensar na vida e ler jornais no banheiro. Agora, quando a Wanda saía para a televisão, eu ficava na copa, tomando café com o meu filho. Observando as voltas com sorvetes e Coca-Colas, procurava restaurar as feições perdidas em seu rosto flácido e admiti que eram as de um menino muito bonito. Com a ponta do guardanapo, limpava-lhe a boca dos sucrilhos e encontrava os lábios carnudos da mãe. Como o da mãe, eram seus olhos negros. Bom, no mínimo aqui o que você sentiu foi um texto lindo. É um texto de Chico Buarque, um livro dele chamado Budapeste. E nesse livro, nesse trecho, você percebe que ele faz referência a uma viagem a Budapeste, uma viagem que ficou lá guardada nos esconderijos da memória, mas que agora tem voltado à tona por causa do filho, né? O filho tem trazido, então, essa Budapeste de volta. E ele, pensando nesse filho, né, refletindo sobre esse filho, resolveu mudar de comportamento em relação a ele. Antes ele ignorava essa criança e agora parece que ele está ali mais empenhado em se aproximar dessa criança. Pronto. Vejam que o que eu fiz aqui com essa minha fala foi uma breve, mas breve mesmo, reflexão sobre o que eu acabei de ler. Faz muito sentido que você, tendo terminado a leitura, e normalmente as leituras da prova de português são incríveis, você se submeta, assim, a uma pequena reflexão sobre o que o texto te deu, para que você não se submeta às questões sendo completamente sujeito a elas, né? O ideal aqui é que você tenha uma participação ativa nesse processo e que o fato de você ter entendido o texto te permite agora opinar sobre ele. Opinar não, porque se fosse opinar era redação. Nesse caso é interpretação, mas pelo menos você vai saber do que a pergunta quer que você lembre. Vamos lá, questão número 1. Questão número 1. O texto tem caráter memorialístico. A partir de uma leitura atenta, assinale a alternativa correta. Então, se tem caráter memorialístico, a gente já sabe, né, que nós temos aí uma noção de memória mesmo. Ele está lembrando de alguma coisa e tal. A gente sabe que ele está lembrando de Budapeste, né? A gente sabe que ele está lembrando, ele fala dele mesmo, ele fala ali daquele momento ali do filho dele, né? Daquele lugar do filho dele, novo ali para ele. Novo porque, na verdade, ele tinha um comportamento diferente com o filho do que ele está tendo agora. Então, vamos lá. Há um narrador observador. Falso, falso. Pode pôr aí, ó. Não é narrador observador, não. E aqui a gente vai precisar lembrar do que se trata um narrador observador, né? Como o próprio nome sugere,
Narrador observador é aquele que está fora da história, vendo a história como se estivesse assistindo a um filme, né? Esse é um narrador observador. Não é o que acontece, porque ele conta a história, mas ele é personagem dela. Ele é o pai, a Wanda é a esposa dele, né? E foi ele que viajou para Budapeste. Então aqui nós não temos um narrador observador. Nós temos um narrador personagem. Então, o narrador personagem mostra uma mudança no tratamento que dava ao seu filho. Essa daqui é uma resposta muito boa, né? De fato, ele primeiro nem reconhecia aquele menino, ficava ali para lá, rechaçando o menino mesmo, né? Não tinha aproximação. E agora ele está ali empenhado em retomar essa relação com o filho. Então, letra B é muito boa. Com foco narrativo em terceira pessoa, não é em terceira pessoa. Esse texto é contado pelo próprio narrador, né, que é o personagem, então é em primeira pessoa. Se nota uma Budapeste que sempre esteve viva na memória do narrador, também não é verdade. Ele fala que por um longo tempo ele apagou Budapeste da memória dele, né? Então, falso. E não é possível perceber o motivo pelo qual o narrador viajara a Budapeste, falso também. A gente sabe que ele ia encontrar grandes escritores, né? Era isso aí. Então, a resposta aqui, de fato, letra B de bola, que destaca uma informação importante aqui, ó, do texto, que é o fato da gente ter um narrador personagem. A gente diz narrador-personagem porque, nesse caso, o narrador é responsável por contar a própria história, né? Então, fiquem atentos a isso. Feita a questão número 1, vamos embora de questão 2, bem nível IBFC mesmo, que adora, simplesmente adora questão de gramática. Se a IBFC adora, imagina eu, esta professora de português, que está aqui com você agora. O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito. Então, aqui a gente já sabe, né? O recorte nos diz que é um pretérito mais que perfeito. Lá no primeiro período do texto, claro que eu não vou perder a chance de voltar aqui no primeiro período do texto, ó, e localizar esse verbo, é o de se para, né? Esse é o mais que perfeito. A questão continua te perguntando o seguinte. Deixa eu colocar lá na questão para você. Tá na questão? Tá na questão, né? Tá na questão. Cadê para mim a questão? Peraí. Isso. Então, pretérito mais que perfeito. No primeiro período do texto, pode ser explicado por indicar uma ação. Se é pretérito, olha, gente, se você chegou aqui agora, você vai aprender uma coisa importantíssima de português. Presta atenção. E eu não estou te falando sobre matéria, o que eu vou te ensinar aqui de português não é sobre matéria, é sobre resolver provas. Presta atenção. E na IBFC, essa dica vale ouro, porque funciona sempre. Em português, eu sei, assuma que, ó, eu, a professora, tem muita confusão. Tem muito elemento, muita palavra, muita regra. Ok, tem mesmo. Mas durante um contexto de prova, especialmente aqui na prova da IBFC, o seu comportamento frente a essa questão tem que ser o seguinte: começa do fácil. É isso. Normalmente, as questões não estão esperando que você seja expert em língua portuguesa. Normalmente, as questões querem que você saiba o básico da língua. Então, por mais que a questão te assuste, por mais que os termos sejam termos que tragam insegurança, você não pode se esquecer disso que eu estou te dizendo. Começa do básico, começa do fácil. Começa do fácil. Você vai chegar na resposta. Quer ver só? Vamos lá para a questão 2. Então, é pretérito mais que perfeito, bate o desespero, tenho certeza. Meu Deus, pretérito, não faço ideia, Jesus, nunca estudei verbo, odeio, blá, blá, blá. Você sabe, minimamente, que o pretérito é a mesma coisa de chamar de passado. Pretérito é uma ação do passado, é presente, passado e futuro. Pretérito é sinônimo de passado. Então, olha só o que eu consigo aqui. É uma ação passada. É uma ação futura? Não é. Letra B não pode ser. É uma ação presente? Não é. Porque não é presente, é uma ação passada. Tá vendo como eu já economizei aqui 2 alternativas para eu analisar, porque eu parti do básico? Então, olha lá, ó, eu vou voltar lá no texto para você ler comigo ali o trecho, ó. Budapeste se dissipara no meu cérebro. Dissipara. O que é que isso significa? Eu nem lembrava mais dessa Budapeste. É um trem lá do passado que eu nem lembrava mais, certo? Se dissipara. Então, beleza, vamos lá para a questão. Já entendi o sentido. É uma ação passada que não foi concluída? Não é, gente. Dissipara, pronto, acabou. Dissipou. Ela não tem mais na cabeça. Então, não foi concluída? Foi. A ação de dissipar aconteceu todinha. A Budapeste dissipou na cabeça todinha, de uma vez. Ação passada que se repete no presente? Não. Não. Inclusive, se você lê o texto, você sabe que no presente ele voltou a lembrar de Budapeste. Então, não se repete no presente.
Você vai marcar a letra E aqui, ó, facilmente, porque é uma ação passada anterior à outra também passada. Isso aqui é a definição de pretérito mais que perfeito. Carla, como assim pretérito mais que perfeito? Pretérito mais que perfeito é uma ação anterior a outra ação que também já passou. Assim, ó, vamos lá. Vamos imaginar que quando eu cheguei, deixa eu pensar assim, ó, peraí. Quando eu nasci, então pensa aí na ação de nascer. Eu nasci. Essa ação é lá do passado, né? Porque eu não nasci hoje. A ação é lá do passado, eu nasci. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha já nascera há 2 anos. Já nascera há 2 anos. Ó, eu nasci, quando eu nasci, pronto. Antes do eu nascer, antes dessa ação nascer, houve uma ação anterior, que foi da minha irmã, que nasceu antes. Então, quando eu nasci, minha irmã já nascera há 2 anos. Então, nascera da minha irmã é uma ação anterior a outra ação. Então, a ação anterior, nascer, a ação que já aconteceu também, que foi de eu nascer. Pretérito mais perfeito, põe aí que é uma ação passada anterior a outra ação também passada. Vambora de questão 3, aqui, ó. IBFC arrasando nas questões de gramática e você aqui comigo para não perder a chance de aprender esse negócio. Vai fechar a prova, hein? Vamos lá. Considere a passagem seguinte para responder as questões 3, 4 e 5. É verdade que a Wanda tampouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. A oração, que Wanda tampouco se preocupava. Aqui, ó, então é assim, ó. É verdade que a Wanda tampouco se preocupava. Tá vendo? Esse trecho aqui, ó, que a Wanda tampouco se preocupava. A questão quer saber qual é a função sintática desse trecho. Esse trecho que a Wanda tampouco se preocupava é o que na oração? Aqui vai valer a máxima, presta atenção em mim, presta atenção. De você começar do fácil. É isso, gente. Começa do fácil. E toda vez, para sempre, amém. Que uma questão te pedir função sintática, ó, se te pediu função sintática, você vai começar do fácil, que é primeiro encontrar o verbo e depois encontrar o sujeito. Essa é a ordem, hein? Essa é a ordem. Análise sintática, acha o verbo, né? E aí você vai achar e vai classificar o verbo e depois você vai encontrar o sujeito da oração. Então aqui, ó, é o verbo, tá vendo? Esse verbo aqui, ó, põe aí na sua listinha, é um verbo de ligação. Põe aí na sua listinha. Os verbos de ligação são verbos esperados pela gramática, hein? Ó, ser, estar, verbos de ligação, ó. Permanecer, continuar, anota aí, ser, estar, permanecer, continuar, andar também é verbo de ligação, tornar-se também é verbo de ligação, olha lá, ó, o verbo ser é verbo de ligação, tá aqui, é verbo de ligação. E verdade vai ser, então, um predicativo. Coloca aí nas suas anotações que toda vez que tiver verbo de ligação, tem predicativo. Automático. Então, verbo de ligação, predicativo. Olha só o que eu tinha te dito. Eu disse que você vai aqui, ó, pelo caminho mais fácil, caminho do óbvio. Então, eu achei o verbo, já sei que esse verbo é de ligação e que, portanto, automático, verdade é o predicativo. Depois de achar o verbo, o que eu vou procurar? Sujeito. E neste caso, olha aqui, ó, neste caso, o sujeito é que a Wanda tampouco se preocupava. A intenção comunicativa aqui da frase é dizer, ó, isso é verdade, né? Ó, a intenção é dizer, isso é verdade. E o isso aqui é que a Wanda tampouco se preocupava. Então, que a Wanda tampouco se preocupava é verdade, entendeu? A organização da frase é essa. Nesse caso, que a Wanda tampouco se preocupava, vai funcionar como sujeito da oração. Coloca lá nas suas respostas, né, no seu gabarito aí, que a questão número 3 tem como gabarito a letra C. Feita a questão 3, partiu! Vamos de questão 4 aqui, ó. Vamos de questão 4. É o mesmo trecho, hein? E a pergunta agora é,
O vocábulo tampouco cumpre no texto o papel semântico, atenção à palavra, viu? Semântico significa de sentido. Então, qual é o sentido da palavra tampouco na frase? É verdade que a Wanda tampouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. Então, que tampouco se preocupava. Quer dizer, ela não estava nem aí, ela não se preocupava mesmo. Né? Ela não tinha nenhuma preocupação. Né? A ideia do tampouco aí é de intensificar a negação. Ela não se preocupava de jeito nenhum, tampouco se preocupava. Nesse caso, entendendo a informação, vou para as alternativas. Está sugerindo aí que tampouco reforça uma negação, que na verdade é a resposta, né? Tampouco, nem isso. Suavizar a ação, ao contrário, intensifica. Indefinir o sujeito da ação, também não. O sujeito aqui é a Wanda. Enfatizar o ato de se preocupar, não é. Porque se eu marco essa como resposta, eu estou dizendo que ela se preocupava pouco, né? A ideia aí de intensidade seria de preocupar pouco, e não é isso. Não se preocupava nada, de jeito nenhum, não tô nem aí, não mesmo, não mesmo. E explicitar uma ação reflexiva, não, porque não é o próprio narrador, esse tampouco, né? Fazia referência à Wanda. Portanto, número 4, letra A. Vambora de questão 5, que também é questão do mesmo trecho. Vamos lá, ó. No fragmento, há 3 ocorrências do vocábulo que. Então, nós estamos aí numa questão de análise sintática. Nós estamos falando de 3 vezes em que aparece o que, ó. É verdade que, em saber que e esses que. Tá vendo? Então, essas aí são as possibilidades. As palavras, né? E a questão quer saber qual é a função sintática desse que. Esse que está servindo para introduzir que tipo de oração, né? Como funciona essa oração aqui? O que aconteceu aqui em relação ao emprego desses que? Então, primeira hipótese. É verdade que, olha só, que a Wanda tampouco se preocupava está relacionada a essa oração de cá, tá vendo? Então, isso é uma conjunção, porque vai ligar uma oração, aqui, ó o verbo aqui, ó, vou marcar de amarelo para você ver. Tá ligando essa estrutura verbal a essa estrutura verbal, tá vendo? Estrutura, não tô falando só do verbo em si, é do todo. Então, se eu tenho 2 orações relacionadas pelo emprego do que, esse que é uma conjunção integrante. Então, não é letra A, não é letra C e não é letra E. Você deve estar se perguntando, Carla, mas não poderia ser um pronome relativo? Poderia, mas acontece que para ser pronome relativo, nós temos regra. Para ser pronome relativo, tem que retomar um substantivo anteriormente citado, ou uma palavra de natureza substantiva, porque o pronome relativo, vou anotar aqui para você, ó, o pronome relativo, ele introduz oração, ó, oração adjetiva. Então, se é uma oração adjetiva, ela tem que estar ligada a uma palavra que tenha natureza substantiva. A intenção dela é caracterizar, da oração adjetiva é caracterizar ou restringir, né? Mas é trazer aquele comportamento de adjetivo. Então, o primeiro é conjunção. Ah lá, ó, a Wanda tampouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses. Então, se preocupava em saber alguma coisa. Tá vendo que aqui, ó, mais uma vez, saber é verbo, eram é verbo. Aqui uma relação entre 2 orações de novo, sem que seja relacionada a substantivo, tá vendo? Então, isso aqui vai ser, de novo, conjunção integrante. A hipótese de pronome indefinido, então, cai por terra, não é, e a gente já sabe que a resposta aqui vai ser a letra D de dado. Mas eu quero aproveitar para te mostrar aqui, ó, o emprego desse último que aqui, ó, que eu encontrava todo ano, que é de verdade o que do pronome relativo. Esse que aqui, ó, esse que é do pronome relativo. Isso é pronome relativo. Por quê? Esse que, observe, ele retoma o esses. Olha lá, esses que, tá vendo? Eu encontrava todo ano. E a informação que eu encontrava todo ano explica quem é esses. Quais esses? Esses que eu encontrava. Tá vendo como a natureza é adjetiva? Esses mais legais, esses que estão por perto, esses que eu encontrava todo ano, esses que me emprestaram o caderno. Então, esses que alguma coisa é uma tentativa
de trazer elementos que caracterizem o esse. Portanto, adjetiva, pronome relativo, resposta letra D de dado. E a gente vai para a questão 6. Para a questão 6. Vamos lá, questão 6. O acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com sorvetes e Coca-Colas. Dentre as frases abaixo, assinale a que apresenta erro nesse emprego. Bom, você deve estar perguntando, nossa, Carla, mas erro assim marcado. Gente, vocês não sabem que eu corrigi uma prova da IBFC aqui neste canal. E a questão pedia a incorreta. E o gabarito era a letra B. E eu marquei a correta. E marquei gabarito letra E. Na prova, gente, tem que olhar isso com cuidado, porque se fosse lá na prova, eu teria errado a questão, e não porque eu não sei a matéria. Já pensou? Eu ia errar porque era para marcar a incorreta e eu marquei a correta. Não vai rolar. Então, aqui, presta atenção que está dizendo erro. Então, todas estão certas, menos uma. Qual delas? Sua frequência às aulas é muito irregular. Então, quem é frequente a alguma coisa. Corretíssima a crase. Todas farão jus a uma grande recompensa. Errada. Põe lá, ó. Número 6, letra B de bola. Não tem chance. Não tem chance. Porque uma aqui já é o artigo, né? E a gente só usa crase quando a gente tem preposição mais artigo a. Teria que ser a, entendeu? Então, se for a aqui, eu marco com crase. Então, se fosse assim, ó, todos farão jus a grande recompensa, então, se for assim, ó, a grande recompensa, a crase vai funcionar. Porque eu estou entendendo que a recompensa é a grande recompensa, ok? Só que a frase aqui, ó, não trouxe o a, não, trouxe uma. O artigo aqui, ó, é a mais uma. Então, é preposição a mais artigo uma. Então, eu não tenho crase. Errada a letra B de bola. Beleza? Letra C, para a gente ter certeza aí do que está acontecendo. Chegaram a 1h e saíram às 3 horas. Aqui, ó, são expressões adverbiais de tempo. Então, a 1h, às 3 horas, está marcando tempo, hora. E, nesse caso, femininas. Hora é feminino. Portanto, crase obrigatória. Dirijam-se àquela próxima sala, por gentileza. Aqui também soa estranho, a gente quase não vê essa condição, né, da crase no pronome demonstrativo de terceira pessoa, aquele, aquele, aquilo, mas sim, é uma exceção. Então, há casos em que, além da preposição... Opa, peraí, viu? Peraí. Há casos em que, além da preposição aqui, ó, mais o artigo a, eu posso usar também a crase quando eu tenho a preposição mais os pronomes de terceira pessoa, demonstrativos de terceira pessoa. É uma condição específica a marcação de crase aqui, ó, tá vendo? Nesse A aqui. Então, é um caso especial das regras de crase, mas está corretíssimo. E, à semelhança do que foi ensinado, redigimos. À semelhança de, aqui também é uma expressão adverbial, comparativa, né, nesse caso, feminina, e as expressões adverbiais femininas são marcadas com crase. Feitíssima questão, vamos embora de questão 7. Quero você completamente treinado para essa prova da IBFC, hein? Não quero ninguém falando, mas é porque a IBFC é difícil. Você treinou, tá aqui comigo para treinar. Vai aprender as questões, vai saber o que é para pensar, o rumo do raciocínio, que é o que mais importa, e vai fazer isso no dia do seu concurso. Vamos ver o trecho. Em que eu rechaçara com uma brutalidade inexplicável a ação apresentada que é rechaçara. Então, eu rechaçara. Rechaçar, gente, é negar veementemente. Nega-se muito. Nossa, eu não quero de jeito nenhum. Isso é rechaçar. Ela vem enfatizada por uma locução. Então, rechaçara com uma brutalidade inexplicável. Tá vendo? É essa expressão aqui, ó. Com uma brutalidade inexplicável. Com uma brutalidade inexplicável é o modo como eu rechaçara. Eu rechaçara como? Com uma brutalidade inexplicável. Se eu tenho a ideia aqui de modo, né? Se na minha cabeça aparece a pergunta de como, a resposta é letra A, porque os advérbios e as locuções adverbiais são as expressões da língua responsáveis por valores semânticos. São elas que nos dão esses sentidos, né, de tempo. Vou anotar para você as principais possibilidades semânticas dos advérbios, ó, dos valores adverbiais. Tempo, modo, lugar, a intensidade, né, o tanto, intensidade,
Dúvida, também aparece aqui, ó, dúvida, afirmação, negação, são todos valores semânticos típicos dos advérbios. Então, se aqui, ó, com uma brutalidade inexplicável, eu percebi a ideia de modo, eu posso ir lá e marcar a letra A, porque isso é uma locução adverbial. Questão 8. Questão 8 é questão de redação oficial. Aproveita aqui comigo, então, para dar uma passeada em redação oficial. A IBFC adora redação oficial. 2 questõezinhas ali numa prova de 10, 2 questõezinhas ali são desse conteúdo. Mas você vai conseguir fazer aqui junto comigo, quer ver? Relatório. Ao término dos trabalhos, integrantes da programação destinada a essa sessão para o exercício de tal e em observância ao disposto no artigo tal, do regimento tal, aprovado pelo decreto tal, apresenta a Vossa Senhoria o presente relatório, junto ao qual se expressam os índices numéricos das atividades operacionais cometidas a esta sessão e por ela executadas no referido exercício. Então, isso aí é um trechozinho de um relatório. A respeito da forma verbal, se expressam, tá aqui, ó, se expressam, aqui, ó, junto, peraí, apresento o relatório junto ao qual se expressam os índices numéricos das atividades, né, se expressam os índices numéricos. A questão quer saber qual é o sujeito deste verbo, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui veio em redação oficial, mas na verdade, é gramaticona. Ó, aqui é para você pensar na estrutura de verbo mais se. Olha lá, ó, se expressam, ou se mais verbo, né? Ao contrário. Toda vez que acontecer verbo mais se, você vai procurar aqui na frente, presta atenção, você vai procurar aqui na frente se tem um substantivo ou uma palavra que possa assumir a função de sujeito. Então, nesse caso, ó, se expressam os índices numéricos, tá vendo? Índices é um substantivo e, portanto, pode funcionar como sujeito. Se funciona como sujeito, se assumiu essa função, você vai dizer que esse sujeito aqui, ó, esse sujeito aqui é um sujeito paciente. Quer dizer o seguinte, quando diz se expressam os índices numéricos, é igual a dizer que os índices, ó, que os índices numéricos, ó, que os índices numéricos são expressos. Tá vendo? É a mesma intenção. O valor da frase é exatamente o mesmo. Então, se expressam ou são expressos, vai dizer a mesma coisa. Esse sujeito, portanto, é um sujeito passivo. Ó, sujeito paciente é a mesma coisa de sujeito passivo. Fique atento à estrutura de verbo mais se. Se acontecer verbo mais se, seu papel é ir lá procurar o sujeito na frente. O sujeito tá lá? Beleza, esse sujeito é paciente. Questão 9. A questão 9 também vai se embasar no mesmo trecho, né? No mesmo trecho. Lá, o enunciado lá já tinha dito que era de questões de 8 a 10. Um relatório é um gênero textual, então agora eu quero saber o que é um relatório, hein? Como é esse gênero textual relatório? Isso é questão de redação oficial. Você precisa conhecer os gêneros textuais, né? Saber como eles se organizam, para que eles servem. E um relatório serve para quê? Reúne um conjunto de regras. Não. Relatório não é para regras. O que é para regra é manual. Manual. Se caracteriza por ser um ato normativo. Não é um ato normativo. Ato normativo são exigências, determinações. E aqui não é um ato normativo. No relatório tem um requerente que se dirige a uma autoridade pública para solicitar atendimento. O relatório, ele não solicita atendimento, né? O que o relatório faz é descrever um processo. Então, letra D, expõe à autoridade superior a execução de trabalhos concernentes a serviços ou a exercício de cargo por determinado período. É essa daqui, ó. O relatório diz, olha, eu fiz isso assim, assim, durante esse tempo aconteceu isso e isso. Relatório é texto descritivo, né, que apresenta os detalhes de um procedimento. Apresenta um exame apurado sobre determinado assunto, pode ser, com apresentação fundamentada de solução, não. Podendo ser favorável ou contrário, também não. Relatórios não são opinativos, né? Eles são apenas descritivos. Eu digo, olha, aconteceu isso desse jeito, assim, 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 tal hora, durante esse tempo, e é isso que é o relatório. Resposta da questão 9, então, coloca lá a letra D de dado, e a gente pode ir juntos para a questão 10, mais uma questão
modelinho IBFC aqui, ótima para você treinar. Vamos lá. O parágrafo em análise é construído por um longo período, que é introduzido por uma ideia de ao término dos trabalhos. Isso aqui dá a ideia de quê? Ao término dos trabalhos é quando terminou. É tempo, coloca lá. Logo que terminamos os trabalhos, integrantes se organizaram para trazer esses dados. Então, ao término do trabalho, ao chegar em casa, ao começar a comer, ao terminar a leitura, né? Isso tudo dá ideia de tempo. Coloca lá, letra E. E você esteve por aqui comigo, simplesmente arrasando em mais uma resolução da IBFC para tornar você completamente capaz de fechar a prova. Tudo que eu disse aqui para você deve servir muito mais como inspiração para você estudar do que a luta sobre acertei o gabarito, errei o gabarito. Não é, o nosso BO aqui é bem diferente desse trem de acertar e de errar. Eu, Carla Gomes, continuo nas minhas redes sociais à sua disposição. Se tiver dúvida, tiver alguma pergunta, e não deixe de me enviar. Aqui também nos comentários desse vídeo eu volto para te ajudar a esclarecer, para te ajudar a pensar. E vai ser um prazer ver o seu comentário dizendo que você simplesmente gabaritou a prova da IBFC porque assistiu às minhas aulas. É um prazer, muito obrigada pela sua atenção e não se esqueça de se inscrever neste canal porque logo, logo tem mais coisa por aqui para você, hein? Bons estudos e até mais!